Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Vai começar a Terceirona. Aumenta o volume aí e vem comigo pelo campeonato mais raiz do Brasil. Começou! O Sampaio Corrêa, no próximo sábado, 1º de junho, às 5 da tarde, recebe o Remo, lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. Em Aracaju, no Batistão, o Confiança recebe a Aparecidense, também sábado, 1º de junho, às 5 da tarde. Mais tarde, ainda no sábado, o Tombense recebe em Tombos, Minas Gerais, lá no Almeidão, a Ferroviária de Araraquara. A bola rola às 7h30 da noite. E para fechar o sábado, também às 7h30 da noite, o Ferroviário do Ceará encara o Londrina, lá no PVzinho de Açúcar. Então vamos para o domingo, porque o São Bernardo encara o Ipiranga, às 4h30 da tarde, no dia 2 de junho, lá em São Bernardo, no 1º de maio. E lá em Natal, também no domingo, o ABC recebe no Frasqueirão o Floresta. A partida está marcada para as 7 da noite. Mais tarde ainda no domingo, o Caxias recebe no Centenário o Figueirense, em um jogo que vai começar às 4h30 da tarde. Abrindo as partidas da segunda-feira, dia 3 de junho, o Volta Redonda encara lá no Raulino de Oliveira o CSA de Alagoas. A partida está marcada para as 7 da noite. Ainda na agitada segunda-feira, o Botafogo da Paraíba recebe lá em João Pessoa, no Almeidão, o poderoso Atlético para um jogão que está marcado para as 8 da noite. Fechando a segunda-feira e a rodada, o São José joga em casa, no Paço da Areia, contra o Náutico, em duelo programado para as 8 da noite, lá em Porto Alegre. Vamos nessa, gente! A Terceirona tá só começando. Chegou a hora do esquenta da 7ª rodada no programa mais completo sobre a Série C. Que beleza! Vamos lá, chegou a hora de falar da Ferroviária, que na última rodada foi até Florianópolis enfrentar o Figueirense e saiu de lá com mais uma vitória na Série C. A Ferroviária manteve o embalo e conquistou 3 pontos importantíssimos contra o Figueira, lá no Orlando Scarpelli. Foi a 4ª vitória seguida da Locomotiva, que contou com o gol do decisivo Carlão para superar o Figueirense por 1-0 e voltar à vice-liderança da Terceirona. Agora, o adversário da vez é o Tombense, que saiu vitorioso nos 2 jogos que fez em casa até aqui. Gente, um ponto turístico de Tombos que vale muito a pena conhecer é a Pedra Santa. Ela está no distrito de Catuné, que fica a uns 15 minutos de carro do centro da cidade. É uma gruta onde foi construída uma capela em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes. Uma vez por ano, a gruta recebe uma romaria, que atrai milhares de pessoas. A Locomotiva teve uma missão complicada na última rodada, a 6ª rodada aqui da Série C. O adversário era o Figueira, que assim como a Ferroviária, chegava invicto para o confronto. Com a invencibilidade dos 2 times em jogo, a partida começou com os donos da casa controlando a posse de bola, mas a Locomotiva, aos poucos, foi se soltando e encontrando mais espaço. Foi mesmo, João, tanto que o gol saiu ainda no primeiro tempo, com o famoso, rodado e experiente Carlão, oportunista e decisivo, aproveitando o rebote como um verdadeiro camisa 9. Com o gol, o placar foi o mesmo até o apito final. Vitória importante e mais 3 pontos na conta da Ferroviária. O Jonathan Dutra, jornalista que traz todas as informações sobre a Ferroviária na Série C, viu de perto essa vitória da Locomotiva contra o Figueirense e comentou um pouco sobre o jogo. Vamos ouvir. O povo está feliz em Araraquara, 4ª vitória seguida da Ferroviária na Série C do Campeonato Brasileiro, e a equipe chegou aos 14 pontos em 6 jogos, se colocando na vice-liderança da competição. Em um jogo pra lá de complicado, a Locomotiva saiu na frente do marcador aos 34 minutos com o Carlão, aproveitando o rebote do goleiro. A equipe ainda criou oportunidades no primeiro tempo para ampliar o marcador, mas o goleiro do Figueirense fez boas intervenções. No mais, a Locomotiva conseguiu se segurar na segunda etapa e garantiu os 3 pontos em mais uma rodada da Terceirona. Próxima rodada é mais um jogo fora. A equipe enfrenta o Tombense no sábado, às 19h30. Meu irmãozinho, mais uma vez o Carlão decide pra Ferroviária e salva o time de ficar no empate. É a 2ª partida seguida em que o Carlão balança as redes pra Locomotiva e faz a diferença no placar. Isso mesmo, belezão. Foi assim contra o Confiança na 5ª rodada, quando Carlão marcou aos 7 minutos do primeiro tempo e garantiu a vitória afeana. E agora contra o Figueira, com esse gol aos 34 do primeiro tempo, livrando o time do placar de 0-0. Um jogo bem complicado. E quando a gente fala que foi complicado, é porque foi complicado de verdade, tá? Enfrentar um Figueira em casa, fazer esse gol no primeiro tempo e segurar o resultado até o final não é brincadeira. O Jonathan Dutra conseguiu ouvir o técnico da Ferroviária, o Vinícius Bergantin, que falou sobre a atuação do time contra a equipe de Florianópolis.
Boa noite, uma vitória muito importante. Começo do jogo difícil, o Figueirense se atirando bastante, a gente com algumas dificuldades para sair curto. Depois a gente equilibrou um pouco as ações deles com a bola, conseguiu sair um pouco de trás, chegando muito pelo lado direito por fora. E a gente conseguiu chegar umas 3 vezes, 4 vezes, conseguiu desafogar um pouco, fazer o gol. O mais importante é que a gente demonstrou muita maturidade, né? Uma pena que a gente não conseguiu fazer o segundo, terceiro, mas também conseguiu controlar muito bem o jogo sem a bola. Segundo tempo, algumas ações longas, um cruzamento, algum contra-ataque do Figueirense, mas a gente também esteve próximo de fazer o segundo gol. Uma pena, mas tem que valorizar muito, né, os atletas, a entrega, o que eles deixaram aqui, tanto performance quanto a impressão. Uma vitória maiúscula aí que eu dou muito mérito aí aos atletas que estão demonstrando essa maturidade e a qualidade que o grupo tem. Como o Vinícius Bergantin disse, além de ser um triunfo importante da Locomotiva, deu pra ver bastante essa maturidade do time e a adaptação dos atletas no decorrer do jogo. Saber o resultado na casa de um adversário difícil como o Figueira é realmente uma vitória maiúscula. Que beleza, gente! Bora falar agora dos destaques da Terceirona, meus irmãozinhos. Já estamos de volta com as análises desse próximo confronto entre Tombense e Ferroviária. Beleza. Vamos aos nossos destaques da Terceirona. E hoje nós vamos falar de 3 assuntos. O primeiro é que até agora tivemos pouquíssimos confrontos dentro do G8. Além disso, vamos falar do retorno dos gaúchos. E para completar, vamos lembrar como é a campanha das equipes que não tiveram jogos adiados. Os times que têm 6 jogos na 6ª rodada. É isso aí, belezão! E já começamos com o nosso primeiro destaque. Na primeira fase da Terceirona, todo mundo joga contra todo mundo. Mas temos uma coincidência. Até agora, são poucos jogos dentro do G8. Então, a gente pode dizer que os grandes confrontos ainda estão por vir. Pois é, até agora só foram 4 jogos envolvendo o G8. Teve São Bernardo 4-2 em cima do Tombense, derrota do Volta Redonda de 3-1 pro Botafogo, derrota do Figueirense por 1-0 pra Ferroviária e a vitória do Ipiranga em cima do Figueira, também por 1-0. Nessa rodada a gente tem um grande duelo dentro do G8, meus amigos. O Botafogo, o Belo, lá da Paraíba, que tá em 3º lugar, pega o Atlético, líder do Campeonato Clube Mineiro, lá em João Pessoa. Vai ser um jogão, que pode colocar o Belo na liderança da Terceirona ou o Esquadrão de Aço de Minas vai disparar de vez na ponta e consolidar a liderança. Ah, pois é, hein, Cícero? Esse é o grande jogo da rodada e vai ser só na segunda-feira, às 8 da noite. Mas não é a única partida entre 2 times do G8, não. Temos também o duelo de Tombense em 7º com a Ferroviária, a vice-líder. Essa partida também promete e vai ser no sábado, às 7h30 da noite, lá em Tombos. João, a gente teve uma novidade na quinta-feira, que foi a volta do Ipiranga ao grupo dos 8 primeiros. O Canarinho, que agora é o 8º, vai jogar lá no ABC Paulista contra o São Bernardo. Esse jogão vai ser no domingo, às 4h30 da tarde. E o retorno dos gaúchos é o nosso segundo destaque. Belezão, o Canarinho voltou do mesmo jeito antes da parada do campeonato. Ou seja, voltou ganhando, fez 1-0 em cima do Figueirense e continua 100% na Terceirona. O Ipiranga tem 3 partidas na Terceirona e tem 3 vitórias, ganhou os 3 jogos. É uma campanha maravilhosa até aqui, inédita para o Ipiranga. De acordo, Cícero, o Ipiranga mostrou que continua um time muito organizado e muito veloz acima de tudo. O Canarinho conseguiu sufocar o Figueirense no primeiro tempo e fez o gol com o Jonathan Ribeiro. Na etapa final, o time gaúcho sentiu a falta de ritmo e cansou um pouco. O alvinegro foi pra cima, mas o Canarinho segurou a vitória até o fim. Esse Canarinho tá demais. O outro time gaúcho que fez o seu retorno foi o São José. E podemos dizer que o Zeca também voltou do mesmo jeito que estava antes de parar. Mas nesse caso não é a boa notícia. O time de Porto Alegre recebeu Volta Redonda e foi derrotado por 3-1 na quarta-feira. O jogo, com muito frio e chuva, foi no Passo da Areia, que estava sem público. Belezão, foi a estreia do técnico Pingo no São José. Ele chegou no clube um pouquinho antes da tragédia. Teve aí quase uma pré-temporada para trabalhar com o grupo. Mas o time mostrou os mesmos problemas que vinha mostrando. O Voltaço aproveitou as falhas do lado esquerdo da marcação do Zeca, abriu logo 2-0 no primeiro tempo. Aí fica difícil, né? Pois é, mas o São José foi o time mais afetado dos 3 gaúchos. Vários jogadores e funcionários do clube foram afetados pelas enchentes. Durante semanas o treinamento era facultativo, pelo motivo que nem todo mundo conseguia chegar no clube. Isso ficou claro dentro do campo.
Vamos torcer pro Zeca reagir logo na Série C e fazer os seus primeiros pontos aí, né? São 3 jogos e 3 derrotas pro mais simpático de Porto Alegre até agora. E o último destaque vai ser para a classificação do campeonato, mas a gente vai falar de um detalhe na tabela. Meus irmãozinhos, dos 20 times da Terceirona, nós temos 9 equipes com 6 jogos em 6 rodadas. Os outros 11 tiveram partidas adiadas. E dentro desse grupo, teve clube que aproveitou bem e pulou pro G8. E tem time que precisa colocar as barbas de molho. Pois é, belezão? E no grupo dos que se deram bem, está a Ferroviária, vice-líder e ainda invicta. Temos também o Volta Redonda, que fez seu jogo adiado e venceu. Agora, o Esquadrão de Aço está em 4º lugar. O São Bernardo e o Figueirense também estão no G8. No grupo dos que precisam correr para melhorar, nós temos o pessoal lá do fundo, o Lanterninha, o Floresta. Oxente, o meu Floresta. Tem 6 jogos e 6 derrotas, não tem nenhum pontinho até agora. Quem também não venceu e não convenceu ainda é o CSA. O Azulão tem 3 pontos, porque empatou 3 jogos. Tá na beira do caos, perto do Z4. E ali, no meio da tabela, nós temos os times que precisam pisar fundo no acelerador para chegar no G8. O Londrina tá em 9º e tá pertinho do grupo dos classificados. O ABC mostrou uma pequena melhora, se afastou do Z4 e tem o Floresta em casa nessa rodada. O Elefante pode subir mais um pouquinho. E a gente ainda tem o Remo, o elenco mais caro da Terceirona, que até agora só fez 4 pontos nesses 6 jogos. O Leão Azul começou mal, trocou de técnico e precisa reagir. Vai jogar com o Sampaio Corrêa lá no Castelão e tem que ganhar para se afastar do Z4. Meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, esses foram os destaques da Terceirona. Agora, vamos falar do jogo do seu time nessa rodada. Agora, vamos falar sobre esse duelo entre Tombense e Ferroviária. Um jogo entre 2 equipes do G8. O Tombense recebe a Ferroviária, vice-líder da Série C. Perfeito, belezão? O Tombense tem 10 pontos e ocupa a 6ª colocação na tabela, enquanto a Ferroviária soma 14 pontos e é vice-líder, atrás apenas do Atlético. O jogo entre Tombense e Ferroviária vai rolar no sábado, dia 1º de junho, às 7h30 da noite, lá no Almeidão, na cidade de Tombos. De um lado, o Tombense tem 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias na Série C, sendo 2 delas jogando em casa, no Almeidão. O time ainda não sabe o que é perder na Terceirona. Do outro lado, a Ferroviária empatou nas 2 primeiras rodadas e depois só venceu. O time emplacou sua 4ª vitória seguida na última rodada, quando venceu o Figueirense lá no Orlando Scarpelli. Será que o Tombense vai ser o time aí que vai conseguir parar a Locomotiva? E por falar em Tombense, o Fred Linhares, que acompanha o Carcará na Terceirona, falou sobre como chega o time para esse jogo contra a Ferroviária de Araraquara. Vamos ouvir? Pois é, o Tombense vai jogar neste final de semana. A Ferroviária de São Paulo virá a Tombos para enfrentar o Carcará em jogo válido pela 7ª rodada da Série C. Já com dia, hora e local marcado. Sábado, 7h30 da noite, no Alçapão do Niterói, o Almeidão. O Carcará está no momento no grupo dos 8 classificados na competição, em 6º lugar, com 10 pontos ganhos e 1 jogo a menos. O Tombense que vai fazer seu último treino na sexta-feira, dia 31 de maio, no CT do Gavião. Raul Cabral fez treino tático e condicionamento físico durante a semana inteira, com sua equipe buscando mais uma vitória em casa para manter a sua invencibilidade. A equipe da Ferroviária de São Paulo jogou contra o Figueirense na 6ª rodada e venceu por 1-0 fora de casa. Agora, a equipe paulista é vice-líder da competição com 14 pontos ganhos. O técnico do Tombense, Raul Cabral, tem todos os comandados à sua disposição. Uma única dúvida na defesa do Tombense com o zagueiro Ednei, que saiu com desconforto muscular no último jogo fora de casa contra o Remo no Pará. Lembrando que para esse confronto, o Carcará tem 2 jogadores pendurados, com 2 amarelos, Moisés e Felipinho. Time provável do Tombense: Felipe, Pedro Costa, Ednei ou Wesley, Roger, Emerson, Moisés e Pierre, Rickson, Rafinha e Felipinho e Igor Bahia. A torcida alvirrubra promete lotar o Almeidão no sábado, 7h30. Vale a ascensão na tabela de classificação e a invencibilidade em casa. Tirando essa dúvida com o zagueirão Ednei, o Tombense fica com força total para receber a Locomotiva no Almeidão. Meus irmãozinhos, é jogo valendo voos mais altos para o Carcará. No mínimo, a permanência no G8. Fora a moral de manter a invencibilidade dentro de casa, jogando contra um adversário que ainda não conhece a derrota na Série C. Uma vitória num jogo assim pode com certeza animar ainda mais o grupo.
Disse tudo, belezão? Porque quando o time consegue superar um adversário que vem embalado, como a Ferroviária, ele ganha aí uma injeção de ânimo ainda maior. O time perde aí qualquer receio de enfrentar um adversário duro, porque sabe que pode bater de frente. E se pode ser uma vitória importante para o Tombense, pode ser também uma vitória importante para a Ferroviária. E para contar isso pra gente, o Jonathan Dutra, que segue com o time de Araraquara na terceirona, falou da sua expectativa para a partida do fim de semana. Embalada pelas 4 vitórias consecutivas, a Locomotiva tem mais um desafio longe de Araraquara. A equipe vai até a cidade de Tombos, Minas Gerais, e enfrenta o Tombense pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, a Locomotiva conta com o retorno do zagueiro Jackson, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo e volta a estar à disposição do técnico Vinícius Bergantin. Quem voltou aos treinos após lesão na clavícula foi o atacante Fernandinho, que está à disposição da comissão técnica. A Locomotiva está a todo vapor para seguir trilhando o caminho das vitórias na Série C. Tombense e Ferroviária se enfrentam no sábado, às 19h30, no estádio Antônio Guimarães Almeida, o Almeidão. Do lado da Ferroviária, tem o peso de manter a sequência de vitórias do time que está embalado na Série C. Depois dos 2 primeiros jogos empatando contra o ABC e contra o CSA, a Locomotiva só venceu até aqui. Se o Tombense vai lutar para defender a invencibilidade nos jogos dentro de casa, a Ferroviária vai lutar para garantir a invencibilidade da competição e continuar com essa sequência de vitórias. Pode anotar aí, esse é mais um jogo que vale muito a atenção nessa 7ª rodada. Que beleza, gente! Tombense e Ferroviária vai rolar às 7h30 da noite no sábado, dia 1º de junho, lá no Almeidão, na cidade de Tombos, em Minas Gerais. É pra ficar de olho, meus irmãozinhos. E já que falamos desse jogão da próxima rodada, vamos ver agora como está a nossa Série C. Fica aí com a gente, que hoje ainda tem muito papo sobre a terceirona aqui no nosso programa. Meus irmãozinhos, chegou a hora da nossa equipe analisar com você todos os detalhes da Série C. Vamos lá? Vamos lá então, chegou a hora da gente falar aqui sobre números, tanto para você que gosta de apostar naquela bet ou simplesmente para você que acha que a sua carreira de técnico está eminente. Vambora, meus irmãozinhos. João, o que é que temos de divertido aí no scout dessa semana? Hoje eu quero falar da posição mais difícil e mais desvalorizada do futebol mundial. Eu tô falando dos goleiros. Belezão? A gente tem aqui na Série C um nível muito bom de goleiros, viu? Muitas defesas difíceis são feitas nos jogos e de 6 rodadas tem goleirão aí que passou 4 sem tomar nenhum golzinho. É sensacional. Mas, João, vamos supor que eu vá fazer a minha casadinha aqui e queria apostar no goleiro que vai ser o baliza 0. Quem você recomenda? Por motivos óbvios, né? O Glauco do Atlético é quem eu digo pra você apostar com mais certeza. Dos 5 jogos do time mineiro, o arqueiro não foi vazado em 4. Ele só tomou gol contra o Remo no 3-1 pela 2ª rodada. Então, ele é a aposta mais certa que você pode fazer, até porque o sistema defensivo do Atlético também ajuda demais. E tem uma segunda opção? Tem sim, é o Felipe Garcia do Tombense. Diferente do Atlético, onde a defesa é sólida, é mais sólida, aliás, né? Porque a defesa do Tombense também é bem boa. O time de Tombos sofre mais arremate dos adversários e exige mais trabalho do Felipe. São 12 defesas difíceis, né? Contra 7 do Glauco. E mesmo sendo mais exigido, o arqueiro do Carcará tem 3 partidas com baliza 0. O Atlético vai encarar o Botafogo da Paraíba e o Tombense pega em Tombos a Ferroviária de Araraquara. Sem dúvida, jogos que a dupla vai ser exigida. Esse encontro do Caxias com o Figueirense tem história. Eu acho que o pessoal do lado Grená nunca esqueceu. Foi em 2001. Os dois times estavam na Série B e lutavam por uma vaga na Série A. E o jogo era no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Quem ganhasse, subia. O Alvinegro fez 1-0 com um gol de Abimael aos 16 do segundo tempo. O placar estava assim até que aos 45 minutos a torcida do Figueira invadiu o campo com a partida ainda rolando. Eu lembro bem dessa história, viu, belezão? O placar de 1-0 pro Figueirense foi confirmado. O Caxias recorreu da decisão, mas não teve jeito. O time catarinense subiu para a primeira divisão e o Grená ficou na Série B. Vamos dar então aquela olhada como está a tabela de classificação da nossa Série C da terceirona.
Vamos nessa, liderando com 15 pontos ganhos. São 5 jogos e 5 vitórias do Atlético. O time reina. Logo atrás vem a Ferroviária de Araraquara com 14 pontos em 6 jogos. E depois, com 13 pontos, respectivamente, em terceiro e quarto, vem Botafogo da Paraíba e Volta Redonda. O saldo de gols é o critério de desempate que dá vantagem para o Belo. Ainda no G8, a gente tem o São Bernardo em quinto lugar, seguido por Figueirense e Tombense. A novidade é o Ipiranga em oitavo. O Canarinho tem só 3 jogos até agora e ganhou os 3. Eu tô aqui pensando, será que o Ipiranga, lá de Erechim, pós essa situação toda que passou, tem fôlego para chegar no Atlético e vencer as 5 primeiras? Lá pra baixo, então, lá no Z4, nós abrimos a seção dos desesperados, com o Sampaio Correia em 17º, depois Caxias e São José são respectivamente 18º e 19º. Lembrando que os 2 times têm jogos a menos. E por último, em queda livre e sem conseguir abrir os paraquedas, o Floresta, em último, na lanterninha da Série C. A gente sabe que a cidade de Porto Alegre está começando a se recuperar dessa tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. E um ponto importante que foi muito atingido foi o mercado público. O prédio é um marco da arquitetura da cidade porque foi inaugurado em 1869. Antes da enchente, tinham ali várias barracas de fruta e também vários restaurantes. Mais ou menos 1000 pessoas trabalhavam ali. Vamos torcer para tudo ficar ainda melhor depois dessa tragédia. Beleza, meus irmãozinhos. Deixa eu convidar o João e o Cícero aqui e perguntar pra eles da situação do Clube do Remo, que essa semana apresentou um novo técnico. Já é o 3º deste ano. Não é muita coisa, não? A verdade é que a semana foi de adaptação no Leão Azul, né, gente? São os primeiros dias de treinamento do elenco sob o comando de Rodrigo Santana, técnico que assumiu no lugar do Gustavo Morínigo, com a missão de salvar o Remo do fantasma do rebaixamento. E vamos lá, mais que isso, que é levar também o time paraense para a segunda fase da Série C. Essa sim é uma missão bem ingrata. Só lembrando que o próximo compromisso do Azulino vai ser fora de casa, contra o Sampaio Correia, pela 7ª rodada, no sábado, dia 1º de junho, às 5 da tarde, no Estádio Castelão. Só quero lembrar que para esse compromisso o Remo não vai contar com o zagueiro Sheldon e o lateral esquerdo Elder Santos. Os 2 estão suspensos por cartões. O meia Jadson deve voltar ao time justamente após a suspensão por cartão vermelho. O meia Matheus Anjos e os atacantes Ribamar e Kelvin correm contra o tempo para se recuperarem de lesões. Se for regularizado a tempo, o recém-contratado Diogo Batista deve ser relacionado como opção para a lateral direita. O novo comandante remista, nosso estimado Rodrigo Santana, reconheceu, viu, Belezão, que o momento é delicado e que a torcida está no direito dela de reclamar, mas pede aquele voto de confiança ao afirmar que encontrou um elenco no Bainão muito comprometido e trabalhando duro para recuperar. O atacante Pedro Vitor também prega união. Ele fala da dificuldade que o Remo deve encontrar na capital maranhense, mesmo com o Bolívia Querida abaixo do Remo na tabela de classificação. Cícero, um recomeço pro Leão, uma semana de trabalho muito intensa e uma troca de técnico nunca vem em um bom momento. Mas o Remo não tem tempo para ficar se lamentando. Essa então foi a nossa análise completa de como está a Série C hoje. Agora sim, estamos prontos para a 7ª rodada, que vai ser incrível, meus irmãozinhos. Beleza, meus irmãozinhos. A edição de hoje analisou a 7ª rodada da Série C e ela vai ficando por aqui. João e Cícero, quais as suas considerações finais sobre essa nova fase da Terceirona? Valeu, Belezão, valeu quem também nos ouve. Eu tô muito empolgado, viu, pra essa jornada esportiva desse fim de semana. E é claro, eu também volto semana que vem pra contar muito mais pra vocês. Abraço pra todo mundo. Também estou muito animado. Vamos ver como a tabela vai reagir com a retomada dos times do Sul. Um abraço pra todo mundo que ficou com a gente. Valeu, Cícero, valeu, João, valeu você que ficou com a gente até agora. O nosso programa tá acabando, mas a nossa cobertura não termina nunca. Você acompanha muito mais lá no nosso portal, terceirona.com, e também nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Sem esquecer, é claro, dos nossos grupos de Zap, que tem informações exclusivas do seu time do coração e conteúdo gratuito pra você. Um beijo no coração, felicidades e que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.